Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, professor Hermes na área. Pessoal, nós estamos aí na semana 3 do seu PET volume 2. E nesta semana nós vamos estudar Teorema de Pitágoras para você então aí aprender e resolver aí as questões da semana 3 do seu PET volume 2, tá certo? Mas antes de eu prosseguir, já quero aqui a sua parceria se inscrevendo neste canal, deixando um like e também fazendo um comentário, tá certo? Então conto com a sua participação, estou aqui esperando por você. Pessoal, nós vamos aprender Teorema de Pitágoras. Para aplicar o Teorema de Pitágoras, nós temos que entender que ele é uma regra que se aplica a triângulos retângulos. Então, Teoremas de Pitágoras é uma regra que se aplica a triângulos retângulos. Mas o que é um triângulo retângulo? O triângulo retângulo, pessoal, é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Então, nós vamos ter, toda vez que a gente tem um triângulo onde um dos ângulos internos é 90 graus, nós podemos classificar esse triângulo como triângulo retângulo. É interessante a gente entender também que os dois lados que formam o ângulo de 90 graus vai ser chamados de catetos. Então, nós vamos ter aqui, ó, cateto 1, cateto 2. Ah, professor, mas como é que eu vou saber quem é cateto 1 e quem é cateto 2? Independente. Você poderia chamar esse daqui de 1 e esse de 2. Não importa. O que importa é você saber que os dois lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. E o outro lado que sobra, que está à frente do ângulo de 90 graus, nós vamos colocar o nome de hipotenusa. Então, nós vamos ter aqui, ó, que este lado é chamado de hipotenusa. E a relação de Pitágoras, pessoal, diz o seguinte, que conhecendo o valor numérico de dois lados do triângulo, o outro lado é calculado pela regra de Pitágoras. Ou seja, para utilizar o Teorema de Pitágoras, nós precisamos conhecer o valor numérico de pelo menos dois lados do triângulo. Sabendo o valor numérico de dois lados do triângulo, o outro lado é possível saber utilizando o Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras consiste em dizer que o cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Ou seja, a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Como assim? Vamos lá, vamos para a prática. Nós temos aqui, ó, um triângulo retângulo, tá vendo? Ó, formou um ângulo de 90 graus aqui, ó, um ângulo reto. Esses dois lados que formou o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Um mede 6 e o outro mede 8. E este lado maior é chamado de hipotenusa, mede x. Eu quero saber aqui, ó, qual é o valor da hipotenusa. Utilizando aqui o Teorema de Pitágoras, eu posso dizer que o primeiro cateto, eu posso chamar esse daqui de primeiro cateto 6, então vou colocar aqui, ó, que o meu primeiro cateto, 6 ao quadrado, somado com o meu segundo cateto, que é 8 ao quadrado, é igual à minha hipotenusa, que é x ao quadrado. Resolvendo aqui, ó, 6 ao quadrado é 36, vou colocar 36. Mais 8 ao quadrado é 64. Eu vou colocar aqui 64. Isso é igual a x ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui x ao quadrado. Resolvendo aqui, ó, 36 mais 64 vai dar 100. 100 é igual a x ao quadrado. E agora, professor, olha aqui. X ao quadrado é igual a 100. Para mim resolver isso daqui, pessoal, basta fazer isso, ó. Coloco raiz aqui, então vai ficar raiz de 100 é igual a x. Resolvendo aqui, pessoal, qual é a raiz de 100? X vai ser igual a raiz de 100. Quanto que é a raiz de 100? A raiz de 100 é 10. Então, nós vamos colocar aqui, ó, que o resultado vai ser 10. Pronto. Então, esse lado aqui, ó, que é o lado que está pedindo, ele vai medir 10. Pronto. Tá aí a resposta. O valor de x é 10. Vamos mais um exemplo? Nós temos aqui o seguinte, ó. Nós temos aqui um quadrado. Eu quero saber, nesse quadrado, o valor de... Agora veja, essa parte aqui, ó, se é um quadrado, todos os lados medem 8. Então, nós vamos ter aqui, ó, que essa parte mede 8, essa parte também mede 8, e eu quero saber se D.
Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó, que D é a minha hipotenusa, porque esses dois lados aqui estão formando um ângulo de 90 graus, ó, tá vendo? Então, eu tenho que o meu cateto, que é 8 ao quadrado, somado com outro cateto, 8 ao quadrado, que é igual a D, que é a minha hipotenusa, ao quadrado. Resolvendo aqui, eu vou ter 8 ao quadrado, pessoal, é igual a 64, somado com 64, que é igual a D ao quadrado. Resolvendo aqui ainda, ó, 64 com 64 vai dar 128. 128 é igual a D ao quadrado. Novamente aqui, eu tenho D ao quadrado igual a 128. Para mim fazer isso daqui, né, tirar o 2 daqui, eu coloco uma raiz aqui. Então vai ficar raiz de 128 é igual a D. E agora, professor, como é que eu faço isso daqui? Raiz de 128 é igual a D. Você vem aqui e fatora o 128. Ó. 128, fatora ele, né? 128 por 2 dá 64. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. E você vai juntar isso daqui de 2 em 2. Cada 2 em 2 fica 1. Então, ó, esse daqui ficou 1. Pronto, ficou 2, 2 e 2. Cada vez que você juntou de 2 em 2, você vai colocar esse número que você juntou fora. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Só que esse daqui, ó, não ficou ninguém para juntar com ele. Aí você coloca na raiz, vezes raiz de 2. Tudo isso é igual a D. Resolvendo isso daqui, ó, nós vamos ter 2 vezes 2 vezes 2, 8. 8 raiz de 2 vai ser igual a D. Então, a resposta, pessoal, é 8 raiz de 2. Mas, para ficar mais fácil, toda vez que você tiver que calcular a diagonal de um quadrado, basta você lembrar dessa fórmula. Ó. A diagonal de um quadrado sempre vai ser o lado do quadrado multiplicado por raiz de 2. Então, não precisava a gente ter feito tudo isso. Por quê? Porque se a gente sabe que a diagonal é igual o lado vezes raiz de 2, ó. Qual é o valor da diagonal? O lado é 8. Basta você pegar o 8 e multiplicar por raiz de 2, que você já acha o resultado sem precisar fazer aí todo o cálculo. Pronto. Está aí uma maneira de você resolver teoremas de Pitágoras. Espero ter ajudado, espero que você compreendeu. Se compreendeu, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e também, pessoal, faça um comentário. Estou aguardando você. Até o próximo vídeo. Tchau.